disponibilizar esse material, uma coisa que a gente não tinha nas palestras presenciais antes, a possibilidade de gravar. Aqui nós temos, né? E o material fica, como diz o Rafael, vai ecoar pela eternidade, né? Aproveito para mandar um abraço pro Everaldo, né? Que estou vendo que ele conectou ali. Everaldo, grande amigo do velho Ergo, tá sempre prestigiando também as palestras, né? Agradeço também a Soraya, que tem feito a mediação ali, e é super bacana essa parte, que o Valério às vezes está concentrado na tela com o Chessbase e não consegue acompanhar algumas coisas, né? Então, se a Soraya puder fazer isso, eu agradeço. E agradeço principalmente a todas as pessoas que conectaram para assistir essa palestra. Nós estamos em 14 participantes já. Valério, sem mais delongas, a palavra está com você. Agradeço enormemente a tua gentileza. Obrigado, mestre. Obrigado. Eu agradeço a Soraya, que tem sempre colaborado muito aí com a nossa atividade. Tá? E vamos para as telas, né, pessoal? Um ponto assim que eu gostaria de elucidar diante do final de bispos, né? Ele tem uma característica muito interessante, porque os finais de bispos, eles são os segundos finais, o segundo modelo de final, tipo de final, que mais acontece no xadrez, né? Então, nós temos dentro das características do jogo, né, de xadrez, alguns tipos de finais que mais ocorrem, tá? Então, assim, hoje na prática magistral, o final que ocorre com maior frequência, chegando quase a 60% dos casos em partidas, são os finais de torres, né? Por que são os finais de torres? Porque a torre, como ela é uma peça considerada uma peça pesada, uma peça de longo alcance, ela demora para sair do jogo, né? Na abertura, meio jogo, e ela vai ficando realmente mais para o final. E por isso as características de finais de torres elas ocorrem com mais frequência. São finais dificílimos, hein? Grandes mestres perdem finais de torres, às vezes ganham. Quanto menos peças no tabuleiro, mais difícil vai ficando a partida. Por isso é importante se conhecer com grande habilidade, né, esse tipo de final. Não é? Então, algo que eu venho assim sempre demonstrando nas atividades, nas palestras, é que um dos maiores jogadores do xadrez de todos os tempos, né, o José Raul Capablanca, ele falava assim, ó, a parte final é o que define realmente um verdadeiro campeão. E é verdade, né? É verdade. Se vocês forem ver todos os grandes campeões mundiais, desde Steinitz até Magnus Carlsen, a principal característica deles é a final, tá? Existem jogadores mais fortes que o Magnus Carlsen na abertura, existem jogadores até iguais ao Magnus Carlsen no meio jogo. O meio jogo ele é muito forte também, né? Mas chegou no final, pessoal, Caruana, Carlsen, Nakamura, o Grishuk, né, os maiores, o Ivanchuk, eles detonam, assim, eles são muito fortes nos finais. Por quê? Porque quanto mais vai diminuindo a quantidade de peças, mais difícil vai ficando as posições, tá? Então, assim, na sequência, final de torres é o que mais acontece. Final de bispos, tá? Por que finais de bispos? Porque o Fischer ele introduziu uma teoria muito importante no xadrez da qualidade dos bispos. Isso já vinha com a escola científica de Butvinnik, né? O Smyslov usava muito essa técnica do par de bispos e ele vai ficando como uma peça assim mais preservada até o final do jogo, tá? E quanto menos peças, mais difícil é o final de bispos realmente. Depois vem finais de peões, em terceiro lugar. Em quarto lugar vem finais de cavalos. Em quinto lugar vem finais de bispos e cavalos. E por último vem finais de damas, né? Então, quando você estuda a sequência do xadrez, não vai começar a estudar final de damas, porque ele ocorre com um mínimo de frequência, né? Não vai começar estudando só o final de peão, importante, mas ele vai acontecer com menos frequência. Vai começar a estudar finais de torres e finais de bispos, tá? Porque essa sequência é importante,
porque ela ocorre com mais frequência. E você tem que seguir o que ocorre com mais frequência nos torneios, nos jogos, nas partidas, tá? Então vamos lá. Pessoal, essa partida aqui, eu extraí de um livro do Spielman, The Engines, né? Ele tem na internet, em PGN, muito bons livros. Ele tem uns 30 exemplos ali, são em inglês, né? Os comentários dele. Então vamos lá. Olhem bem essa posição e o que ela nos passa de informação, tá? Esse peão, ele está avançando, tá? Só que se ele avança, esse bispo naturalmente pegou aqui e esse peão parte para avançar. E aí eu não tenho como segurar isso. Vou perder porque esse bispo ele vai comer a peça promovida e esse outro peão vai avançar. E como é que eu jogo essa posição? Como é que eu desenvolvo a partir dessa posição? É um final difícil de enxergar, porque se você tem que nos finais de bispos, o que você tem que fazer? O teu rei ele tem que buscar evitar o movimento do bispo para atacando a casa de promoção. Então o rei tem que trabalhar. E como é que ele trabalha nessa posição? Rei E7, né, que é o lance melhor da posição, mas você também tem E7. E7, bispo B4, B5, ele atrapalha todos os planos, tá? Então o lance correto é o rei E7, tá? E qual que é o objetivo desse rei E7? É jogar aqui ou buscar esse peão que está em G6, tá? Então, ele vai avançar, porque ele já estava jogando rei G6 e ganha esse peão, aí não tem o que fazer. Ele vai avançar e vai ganhar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar rei D6. Porque ele vai jogar rei B5, né? Bispo B5, ele vai ter que buscar esse peão por aqui, né? Ele tem que ficar atento. Então, sabem aqueles finais de hatch em que você parece que a peça está muito longe, disparado, e você tem que buscar ela? Então é esse tipo de final que acontece, tá? Aí ele avançou, aí ele jogou E7. Opa, jogou E7, ele vai jogar bispo B5 e capturar a peça. Só que não, né? Só que não. Rei C5, ele dificulta completamente os planos das pretas, né? Porque agora esse bispo tem que tomar uma decisão. E qual que é a decisão que ele vai tomar? Bispo D7. Protege e mantém atacada a casa de promoção. Aí o que ele faz? Rei D4 e vai pegar necessariamente esse peão. Quando a gente trabalhou lá nos finais de peões, é a regra do quadrado. Como é que calcula a regra do quadrado? Quantas casas até promoção? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Independente de quem jogue, vai pegar. Jogou, pegou. E aí não tem o que fazer, né? Então, todas essas casinhas aqui, ó, elas compreendem um quadrado, né? E você tem que ficar atento a isso, porque é esse quadrado, naturalmente, que vai fazer a diferença. Depende de quem joga? Depende. Mas chegou dentro do quadrado, independe de quem joga, você vai fazer o lance e vai ganhar a partida. Aí, ele pode jogar rei B6, né, que foi o que jogou na partida, ou jogar G3. Se jogar G3, rei E3, G2, rei F2, pegou o peão. E por mais que defenda o peão, eu promovo dama, come e empata a partida, tá? Porém, se ele joga rei B6, jogou rei C5, bispo D7, rei D4, rei B6. O que ele continua? Rei E4, tá? Rei E4, ele está dentro do quadrado, está fazendo a função dele. Rei C5, rei F4, né? Opa. Rei F4, esse peão vai para lá, esse daqui vai para cá. Rei D6, opa, vai comer o peão. Agora é a hora de promover. Bispo E8, rei G4 e empata a partida, tá? Então, observem que todo o trabalho do branco, ele tem em fazer esse movimento circular ao redor do peão, tá? E o preto, o objetivo dele é manter essas casas sob vigia e, ao mesmo tempo, avançar esse peão, tá? Então, esse é o ponto importante dessa partida, tá? Vamos para o próximo exemplo? Tá? Opa, desculpem. Aqui. O nosso próximo exemplo, exemplo 11, é um exemplo muito, muito curioso, tá? Observar as casas de promoção. Que cor que é a casa de promoção? É uma casa preta, ou marrom, como já disse um telespectador aí, né? Um colega nosso aí. É marrom, né? Então, a casa negra, aqui nesse caso, ele é da mesma cor do bispo. Opa!
Isso é um facilitador. Porém, o rei preto ele está muito avançado, né? Ele está muito forte. Meu peão está avançado, mas o rei está em cima ali, né? Eu tenho que fazer uma manobra que seja de tempo, que seja muito importante para que eu consiga trabalhar essa movimentação toda. Então, o que a gente vai fazer? Esse bispo ele tem que proteger essa casa. É fácil criar essas manobras? Não. Não é fácil, né? Então, eu preciso de tempo, né? Eu preciso calcular os tempos certinho e verificar, tá? Pessoal, eu só pediria para fechar os microfones, quem tiver com ele aberto, tá? Tá dando uns ruídos aí. Aí, o que acontece? Nesse caso, o que o branco vai jogar? Ele vai jogar bispo H4 ou bispo A5. Se ele joga, vamos pegar sempre a variante principal, né? Lembra que eu falei para vocês na primeira palestra, primeira aula? Como é que eu estudo xadrez? Com aquele monte de variantes. Pega um livro do Averbach, uma linha ele tem 30 variantes ali que parece que dificulta. Primeiro, pessoal, a linha principal. Tá? Qual que é a linha principal? Você vai pegar as linhas principais, aí depois você vai detalhar as variantes. É a melhor forma de estudar, na minha opinião. Tem gente que começa. Por quê? Porque você esquece a linha principal. A linha principal é o que vai te dar o jogo, que é o bispo H4. Rei B6. Opa, ainda não consigo ganhar. Esse rei vai para A7. Aí, fechou. O bispo vai ficar somente nessa linha e a partida vai dar empate. Então, eu tenho que tomar um cuidado. Porém, a casa A7 é de cor preta também. Então, eu tenho que ficar, observar esses detalhezinhos, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o rei, em vez de rei B6, bispo G1 e as variantes. Vou primeiro pegar a variante principal. Bispo F2 cheque, rei A6. Mantive essa casa protegida. Bispo C5 é o melhor lance, tá? Ele mantém protegida essa casa e mantém essa diagonal protegida caso o bispo comece a jogar diante dessa diagonal para proteger essa casa, tá? Então vamos lá, bispo C5, bispo G3, bispo E7, que é uma variante, uma diagonal importante, porque agora ele vai tentar jogar aqui e jogar aqui. Esse vai ser o plano das brancas, tá? Rei B6, bispo D8, cheque. Rei C6, opa, eu não posso jogar aqui, porque o rei está aqui. O que eu vou ter que fazer? Agora, eu tenho que buscar fazer a triangulação. Mas aqui existe um aspecto tático da posição, que é o bispo H4, tá? Se ele toma o bispo H4, eu faço dama e ganho a partida. Então, ele vai ficar jogando bispo D6. Aí eu vou jogar de novo, bispo F2. E aqui, o rei já não pode vir para B6. Tá? E o rei não pode... Aonde ele se movimentar, eu vou jogar bispo A7, bispo B8, bispo C7, e aí eu promovo a peça. Então, essa manobra é essencial nesse tipo de final. Parece um final simples, mas não é, né? Ele é um final assim que em várias ocasiões ele chega a 12 lances de análise, tá? Vamos mais um exemplo? Então vamos lá, final 12 do livro do Spielmann. Esse final é bastante legal, pessoal, porque assim, ó, ele traz uma variante muito interessante, porque 3 peões tecnicamente contra o bispo, na maioria dos casos, olha só, 3 peões, os 3 estão na quinta casa, os 3 são unidos, os 3 estão protegidos pelo rei. Porém, existem, a maioria dos casos aqui, ó, as pretas ganham, mas muito fácil. Porém, a manobra tem que ser com muita precisão, né? Por quê? Porque esses peões, eles avançam muito fácil, né? Principalmente quando eles já estão extremamente avançados, né? Na casa 5, 6, 7 e 8. 3 casinhas eles promovem. Então, vamos ver a variante principal. Bispo B5, né? Mantendo essa diagonal, que vai ser a diagonal de defesa principal, né? Ele vai pegar a casa H1 até a casa A8, vai ser a principal diagonal. F3, opa, vamos manter aqui em linha variante principal. Bispo D7, ataquei um peão. Rei F4. Agora a ideia é jogar G3 e tentar avançar esses peões aqui com o apoio do rei.
Porém, o rei branco está muito bem posicionado, porque ele defende centralmente, né, todas essas casas aqui e dificulta muito a manobra da preta, né, dos negros. Bispo E6, G3. Começa a dar um desespero, né? Você começa a pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer nessa posição? Vai ficar muito difícil de eu empatar essa partida, porque ganhar não vai ganhar, né? Só com o bispo, então vai ter que empatar. Então, bispo D7. Aqui ele coloca uma subvariante bispo H3, que é um lance bom também. Tá? Bispo D7, rei E3, bispo E6. Olha, aquelas manobras, final de bispo, pessoal, vocês têm que ter muita paciência, tá? Porque às vezes não dá para jogar com pressa, né? Bispo E2, bispo H3. Então agora, por mais que ele avance, eu vou ter que jogar rei H1, né? E deixar essa peça vir para cá. Então, bispo H3. O que ele vai tentar trazer aqui? Rei E1, variante principal, bispo F1, F2, rei H1. Tá? Então aqui entra no caso uma pequeníssima manobra tática. Comeu, afogou. Né? Você vai ter que fazer isso independentemente, porque não tem como você fazer esse avanço desses 3 peões. Agora vamos ver algumas variantes, só para a gente ver como é que ele se fundamenta. Depois de F3, né, ele também poderia jogar H3, bispo D7, H2, rei H1, seguindo o mesmo padrão, F3. E aí, depois de F3, bispo G4. Né? Rei G4, rei H2 e empate. Né? Ele não consegue vir para casa G3, vai ter que dar uma manobra aqui, daí o rei tem tempo de proteger essa casa. Tá? Mas mesmo assim, depois de H3, bispo D7, H2. Tá? Cheque. Tá? Essa posição aqui, ó, o rei ele vai ter que ficar na casa H1 e vai ter que ficar meio acuado, assim, ele não tem muito espaço para jogar. Depois de F3, o que ele pode fazer? Bispo G4, né, que ele pode ganhar. Se joga bispo C6 tentando manter a diagonal livre aqui, ele simplesmente rei F2, bispo B7 e aí rei E1. Aí acabou, né? Não tem muito o que fazer, né? Acabou. Porque daí ele não vai jogar G3 naturalmente, né? Porque bispo F3. Mesmo jogando bispo A6, ele vai jogar G3, tá? Proteger o peão, né? E aí findou, aí não tem mais o que fazer. Aí ganhou as pretas. Todavia, depois de se ele não joga bispo A6 ali, né? Depois de rei E1, ele joga, vamos dizer lá, rei tomou, rei F2, tá? Aí ele tem G3 cheque. Opa. G3 cheque, bispo B7, G2, tá? E aí o que acontece? Depois desse G2, rei H2, rei F2, rei E2, rei F2 e ganha a partida. Então, essas são as variantes principais dessa posição. Depois de rei E1, né, o bispo A6, um dos lances que ele vai jogar aqui é G3, bispo B7, G2, cheque. Né? E aí rei H2, rei F2 também vai ganhar. Então, veja, a maioria das variantes, as pretas ganham, tá? Porém, tem que saber jogar com muita precisão e esse bispo não é fácil de jogar, pessoal. Não é fácil, tá? Então, esse é um exemplo, assim, clássico de bispo contra 3 peões. São quantas variantes que dá para empatar? No mínimo umas 2. Quantas variantes dá para ganhar? N variantes. Né? É só o branco jogar errado ali, perder os tempos, não perder os tempos certos, que a partida ela é perdida muito facilmente. Tá? Então fica assim, são poucas as posições, tá? Que acontecem isso. Vamos ver o exemplo 13, tá? Esse exemplo 13 é um exemplo bem legal, porque ele tem um peão a mais, bispo de cores opostas, tá? Peão passado, e isso foi tirado de uma partida. O Tal, Mikhail Tal, grande Tal, né? Estava de brancas contra o Polugaevski, né? Um dos maiores grandes mestres da história, um super teórico do xadrez, né? Um grande colaborador com livros e variantes de aberturas, né? Muito importante a contribuição do Polugaevski. Nunca foi campeão mundial, mas sempre esteve entre os melhores ali, muito facilmente. Essa partida é de 74. Então, vamos lá. O que jogou
o Mikhail Tal, o que jogou para o Lugaevski de pretas? Os pretos começam, né? Bispo C2, né? A ideia é manter esse bispo nessa diagonal e trazendo o rei e bater nesses dois peões aqui que estão vulneráveis, né? A tarefa do rei branco é uma tarefa difícil, né? Ela vai ter que ficar de olho nesse peão e vai ter que atacar esses peões aqui e tentar avançar para ganhar ou empatar a partida. Então vamos lá, bispo C2, rei D6, tá? Bispo F5, mantendo a diagonal protegida e tentando proteger o peão de E6 e atacando esse peão de G5, e depois, mais tarde, o peão de E5 para poder ganhar a partida. Bispo A3, opa, então essa diagonal está protegida. Porém, rei G6, opa. Então ele protegeu o peão de G5, agora ele tem que proteger, sabe? Ele tá mirando em dois locais, né? Isso é bem difícil, né? Na posição. Então, isso realmente vai trazer uma série de dificuldades aqui para as negras, né? E as brancas também. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos lá. Atacou. E agora, o que eu tenho que fazer? Tem que defender. Bispo C1, rei H5. Opa! Aí eu vou colocar esses dois peões em casas brancas, ou seja, o bispo de casas pretas não vai conseguir atacar, e eu vou tentar verificar o que eu vou atacar de peão, qual vai ser a próxima estratégia das pretas nessa posição. Tá? Então, bispo H5, rei E7, opa, tá indo atrás do peão de G6. Aí G6, protegiu, ufa, dá até um alívio, né? Protegiu o peão, rei D7, rei G4, né? Rei D6, continua atacando. Rei G3, rei C5. Agora ele vai atrás do peão que está passado. Rei F3. Ele vai atacar um desses dois peões aqui, né? Com certeza vai ser o peão de E5. Né? Rei D4, defendeu o peão. Tá? Aqui ele dá uma subvariante que a gente já vai dar uma olhada como é que ela se comporta. Tá? E aí, rei G4. Tá? E as brancas abandonaram nessa posição. Aí você fala, pô, mas por que abandonou? Por quê? Porque esse peão, de certa forma, agora, as brancas estão em Zugzwang, né? Que é aquela, mesmo que você jogue, você pode perder, você vai perder a partida, né? Esse peão avançando, né? Ele vai procurar fazer dama, ele vai ter que tirar esse bispo dessa casa, né? E aí vai cair necessariamente o peão de G5, e aí o rei vai se afastar e vai avançar o peão de G, né? E não tem muito o que fazer. Tá? Vamos ver uma outra variante depois de rei G6. Em vez de bispo C2, rei G6. Rei D6, rei F5. Né? Trazendo a mesma coisa. Rei E7, G6, defendi os dois peões. Rei F7, né? E aí bispo C2. Tá? Aí um dos peões vai cair. Tá? Porque daí, a hora que esse rei sai para lá, o peão de G está protegido e ele vai atacar o peão de E5. Certo? Essa é uma variante. Depois de rei D6, e se ele joga G6 direto? Né? Ele poderia jogar, né? Naturalmente. Só que daí a partida continua perdida. Ele vai defender esse peão de E e trazer o rei para frente e avançar o peão de J. Não tem muita solução aqui. Bispo F5, protegeu. Bispo A3, bispo rei G6, bispo C1, rei H5. Aqui poderia jogar muito bem o bispo G4. Né? Mantém ali e o rei vem através dessa casa, atacando esse peão. Tá? São estratégias, né? São estratégias que vão se desenvolvendo ao longo da partida. Porém, aqui, ó, o Tal deixou passar um lance muito interessante. Tá? O Tal deixou um lance muito interessante. Depois de rei F3, ele jogou rei D4. Porém, se ele joga rei D6, a defesa fica um pouco mais dura, né? As brancas conseguem defender melhor a posição. Rei G4, rei D6, A3. Opa, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou tomo, ou eu mantenho a posição e depois eu jogo o bispo B2. Tá? Comeu, rei G5, bispo C1 cheque, rei H4, agora é só avançar, rei C5, G5, rei D4, G4, rei E3, rei G3. Não pode, em finais de bispo, pessoal, vocês não podem prescindir, desprezar a posição do rei.
Vocês não podem dar margem para o azar. Que seja, se deixa avança o peão. Nessa posição aqui, ó, se avança o peão, rei F2. E olha que cor que é a casa de promoção, é preto, e teu bispo é branco. Muito difícil, muito difícil. Tá, então vai lá, rei G3, bispo D2, aí rei H2 é o que garante a vitória aqui. Tá? Que daí ele não vai ter tempo de trazer esse bispo para cá e esse bispo para cá, ele tem um peão a mais, mantém a posição, vai trazendo, o rei não vai ficar com uma peça a menos, as brancas, né? E não tem o que jogar. Tá? Rei H2, bispo E1, G3 e já era a posição. Tá? Então, esse é um ponto bastante crítico, né? Nesse tipo de final. É um final bonito, né? Um final legal, muito interessante, porque é um final de partida, principalmente. Né? É um final de partida. Então, toda a estratégia das peças, né? Ela se baseia em sacrificar esse peão, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ser sacrificado, porque é o peão que você tem a mais, e você tem que montar a tua estratégia em busca desses dois e avançar o peão passado. Lembrando que você tem que proteger esse peão de E6 para que não complique a partida, tá bom? Então vamos lá. Agora, deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Eu vou pegar um outro diagrama. Valério, Pode falar. enquanto você está arrumando aí, só o Rubens, ele fez uma pergunta aqui. Você tem uma sugestão de aplicativo para estudar final de bispo? Você tem algo específico ou aplicativo para estudar finais em geral? Finais em geral, tá. Existe um aplicativo, como é que é o nome dele? Rubens. Rubens. Existe um aplicativo, Rubens, no Android e no iOS chamado Chess King, tá? Que ele é dos mesmos produtores do CTArt, né, do Convecta, aquele pessoal da Rússia, que é software de ponta, software de boa qualidade, tá? Então, o que eu recomendo você a fazer? Existe o ChessBase Reader, que é gratuito, tá? 2017, tem outras versões, mas o 2017 é a última versão, que você baixa no chessbase.com, de graça. Ele é muito leve, muito fácil de usar. Ele é como se fosse um Windows Explorer ali, que você tem que criar uma pasta no Windows Explorer, né? E ele só vai manobrando. E existem alguns sites, né? A maioria deles em inglês, com material de PGN muito bom, tá? Eu recomendo um site aqui do Brasil chamado tabuleirodexadrez.com.br, tá? Que ele tem ali já separadinho as PGNs, partidas comentadas, partidas de abertura, partidas de final, só finais, tem algumas indicações de software, ele está bastante desatualizado, mas ele tem material muito bom ali, muito rico, tá? E tem o site, eu não vou saber de cabeça assim, o nome, você coloca Chess England, né? Coloca Chess England, British Chess, uma coisa assim, que é dos sites britânicos, que eles têm um monte de material em PGN, que daí você só baixa no teu computador e estuda as partidas, né? E estuda os finais ali. Ele já tem as respostas, é bem bacana, assim, bem bacana. E para celular tem esses aplicativos do Chess King, que é bem bom também, sabe? Ele tem separadinho assim por jogador, ele tem separadinho por estratégia, meio jogo, e você vai resolvendo. E ele vai mostrando para você as melhores jogadas. Ali é muito bom. É um aplicativo de ponta, assim, sabe? Para PC, eu acho que só tem o CTArt. Eu não conheço bem esses para notebook, assim, para PC, né? Mas para celular tem bastante, tá? Coloca lá Chess King, que você vai ver 1 milhão de coisas boas e gratuito. Tá? Você pode pagar, tem os pagos, que é baratíssimo. É R$8, R$7, R$9. É muito barato. Que é um material de ponta para você estudar xadrez. Tá bom? Então, O vamos lá. CTArt é um aplicativo que vem daquele livro de enciclopédia de combinações de xadrez, né? O CTArt, se eu não me engano, tem aplicativo que eu acho que eu já baixei no celular. Exatamente. Tem várias partes. Tem. CTArt é coisa de ponta, assim, sabe? É material de primeira mesmo. Feito pelos russos, né? Material muito bom. Tá. Vamos lá. Pode falar. Eu agradeço aí pela indicação. Tá? Uhum. Assim, eu costumo visitar ali o Chess Tempo. Tem um material ali, mas
libera poucas finais, né, para versão livre. Isso. O chess tempo, o objetivo dele é E mais mais assim é para tática, né? tática. É isso. Mais é tática, né? É. Parece que finais são 2 finais, parece que por dia que você pode fazer. Uhum. Ele Mas tem é uma. assim, e dentro do chess também pratica um pouco de tática, né? Mas também é limitado nos outros estudos, né? Uhum. Legal, Hoje, obrigado. hoje tem um site, Rubens, que você consegue comprar muita coisa. É dólar, né? É difícil porque é caro pra caramba, porque a moeda dólar tá muito cara, né? Mas é chessok.com. Tá? Isso eu aprendi com o meu amigo Bolívar, né? Chessok. Tá? Então ele tem muitos softwares, ele vende toda a linha Convecta, CTArt ali. E o que ele tem ali? Ele tem muitas partidas PGN, de finais famosos, que ele comenta, né? É bem legal. Você Certo. pode, no Google Chrome, traduzir para português, ele fica meio esquisito, mas é bem bom assim para você estudar, sabe? chessok.com. Se tiver como colocar no chat para nós Uhum. essas sugestões, porque eu sei que vai ficar a gravação dessa live, né? Uhum. Se tiver como deixar no chat também, a gente já copia e já faz uma busca aqui. Só Sim. para... Soraya, você consegue colocar no chat, por gentileza? Chessok.com, tá? Tabuleiro, Tabuleiro de xadrez. tabuleiro.com.br, se é brasileiro. Uhum. Aí Chess coloca King, que você falou. Chess King, né? Chess King para os aplicativos. E aí você tem coloca lá British Chess PGN, né? Tem que buscar no Google, que é um site, uma nomenclatura bem estranha, assim. Que é um grande mestre lá em inglês, que ele é fantástico o site dele, assim. Tem tudo que se imagina. Você fica, acho que uns 50 milhões de anos ali estudando xadrez, porque é uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? Tem tudo mesmo. Muito legal. É tudo em PGN, partidas Legal. boas, é bem bom, assim, sabe? Sites muito legais. Tá bom? Show de bola. CTArt. Uhum. Bacana. Obrigado, viu? Obrigado a você, meu amigo. Legal. Esse final aqui, ó, pessoal, Centurini, né, era um estudioso do xadrez. Esse é final de 1856. Olha que legal que ele é um peão, bispo de mesma cor, porém, a grande vantagem, né, o bispo é da mesma cor da casa de promoção, embora o outro bispo também seja, né? A manobra aqui vai ser a seguinte, é você trazer esse bispo para essa casa aqui, tá? E esse bispo ele vai ter que triangular aqui, não é fácil a manobra de ver assim num primeiro momento, mas ele vai precisar trabalhar nesse sentido. Então vamos ver como é que ele jogou, como é que é o estudo, né? Para você aprender a ganhar esse tipo de final. Você pode jogar bispo G8, a gente já vai ver a variante principal, né? Então ele vai jogar ali bispo B7, bispo B5, mantém sob controle a casa A6. Bispo A6, opa, ofereceu a troca. Tá? Como o rei está mais próximo da casa de promoção, esse jogando, se trocar, né? Trocou, aí joga aqui, avança o peão e já era, né? A mesma sequência. Então ele não pode trocar, né? Senão a posição se transforma perdida imediatamente. Bispo C6. Olha que manobra malandrinha, hein? Se o rei toma, né? Rei A5 empata a posição. Então ele não pode tomar isso daqui. Então tem que jogar o bispo F1, manobras de paciência. Bispo B7, de novo a entrega difícil ali. Bispo B5. Agora ele já tem sob controle duas casas, né? As duas casas são A6 e C6, né? E agora ele também não consegue tomar esse bispo ainda, porque ele perde o peão, né? E aí esse peão é que contém a alma da dama ali, né? Então não pode ser tomado. Bispo C8, bispo C6. Olha quanta manobra tem que ser feita, né? Bispo H3. Aí agora joga A6. E aí a posição está toda ela sob controle, porque esse bispo não tem mais tempo de desenvolver-se por nenhuma das casas. Mas vamos ver uma variante interessante aqui. Em vez de bispo B7, bispo G8, né? Também daria para jogar. Ele vai jogar bispo B5, mas ele vai ter que fazer a mesma manobra.
Então, o ideal é manter nessa sequência. Poderia jogar? Poderia, mas vai demorar mais tempo para desenvolver o projeto, né, das pretas aqui nessa posição, a estratégia. Bispo B5, bispo A6, bispo C6. O que a gente observa agora? Aquelas manobrinhas táticas. Se ele joga bispo D7, muda muita coisa? Não muda muita coisa, mas o branco tem que suar um pouquinho para ganhar, né? Bispo F1, bispo C8, bispo B5 de novo, bispo B7, bispo D7, tá? E aí esse bispo ele vai ter que sair dessa diagonal, ele vai jogar bispo C8, bispo aqui, e tentar avançar esse peão. Ou bispo C6 direto, né? Porque nessa posição, bispo D7, o bispo tem que sair, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa, que o rei não vai conseguir movimentar, né? Então, saindo o bispo, o que ele faz? Ele avança esse peão, tá? Embora ele esteja na mesma diagonal, mais cedo ele vai jogar bispo C6 e já era, tá? Alguém fez algum comentário ali no bate-papo, Soraya? Não, o Rubens comentou agora sim, tem que estudar muito porque não é nada simples esses finais. Nada, Então, né? Rubens, esses finais, de uma forma geral, Rubens e todos os demais, né? Eles têm uma característica, assim, de paciência, né? Então, o final, ele é uma característica do jogador bom de final é ter paciência, sabe? Não se preocupar em fazer lances de espera, fazer lances de acompanhamento da posição, é muito, muito Petrosian a coisa, sabe? Você tem que jogar de forma muito, muito calma, muito cautelosa, muito prudente, para ganhar o final, tá? Então, aquela coisa de que xadrez é só para frente, nos finais essa verdade não se concretiza, porque o final você tem que dar muitos passos para trás e manobrar. O Dvoretsky, o Michael Dvoretsky, foi um dos maiores treinadores de xadrez de todos os tempos, né? Era considerado o maior treinador da FIDE de xadrez, falecido há pouco tempo. Ele tem um livro só sobre manobras de xadrez, né? Ele não tem em português, tem vários idiomas, mas não em português. E é só sobre manobras. E é muito legal esse livro, porque você começa a identificar assim que xadrez é uma arte complexa mesmo, sabe? Até esses dias o pessoal estava comentando se xadrez era esporte. Eu falei, cara, que diferença faz um jogo se ele é esporte ou não, sendo que ele é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo, né? Você vê algum esporte que seja ciência? Ah, natação é ciência. É nada. Tênis, né? Fica lá jogando uma bolinha. Cara, xadrez é um negócio maravilhoso, sabe? Xadrez é um negócio assim que ele transcende o tempo, tá? O xadrez ele tá um dos maiores protagonistas, né, de estratégia da história. Você vê um filme de estratégia, você está vendo ali xadrez. O cara tem um tabuleiro de xadrez. Está vendo um filme lá do Lex Luthor, tem um tabuleiro de xadrez. Está vendo um filme de não sei quem. Então é um jogo que transcende. Então é importante conhecer as regras do xadrez, conhecer as manobras, os conceitos, para saber usar eles diante da dificuldade do jogo, tá? Então esse final de Centurini ele é bem interessante, tá? Então vamos só repassar ele mais uma vez, né? Aqui dentro das manobras iniciais. Então vamos lá, bispo B7, né? É o lance, desculpa, bispo G8, né? Depois bispo B7, bispo B5, bispo A6, tal, aquela manobra toda ali. Mas depois de bispo G8, né, a partida ela se torna extremamente difícil, né? Mas ele vai ter que fazer a mesma manobra toda vez aqui para criar a condição de ganho, né? Bispo F1, bispo B7, B5, bispo C8, bispo C6, bispo H3. E aí não tem mais jeito, daí é só avançar o peão e correr para o abraço. Algum comentário aí, Soraya? O Miguel fez uma pergunta. Uhum. Nos finais, é fundamental posicionar o rei independente de quais peças tem ainda? Boa pergunta. Não, né? Se no tabuleiro tem as duas torres e tem bispo, tem cavalo, tem peões, não é bom trazer o rei ainda, né? Porque você corre o risco de levar mate ou ter perdas assim muito fortes. Porém, quando as peças estão diminuindo, por mais que você tenha ali 6 peões, só torres, ou só bispos, ou só cavalos, o rei tem que se posicionar, né? Então depende de caso a caso, né? Existem
posições com poucas peças que tem rede de mate, principalmente quando tem torres no jogo, né? Então depende muito, sabe? Depende bastante das posições. Mas em linhas gerais, finais de peões, a regra é posicionar bem o rei. Quando tem outras peças, depende, tá? Mas finais de peões, sim. Tá? É o único tipo de final que você tem que apoiar o rei, porque os peões eles têm um movimento muito limitado, né? Então esse é um caso que tem que ser levado em consideração, tá? E o Murilov fez um comentário aqui. Uhum. Vendo os 3 vídeos do Valério sobre os finais, o importante é resolver a partida no meio-jogo, pois esses finais são muito incríveis. Os finais, né? Só tirar um pouquinho aqui, né? Os finais, de uma forma geral, eles têm uma característica assim, muito forte, né? De dificuldade. Embora a gente olhe assim as partidas e não pareça que tem a dificuldade toda ali, né? Você olha assim, não, final, né? E muitos jogadores eles desdenham o final. E o final é realmente digamos assim, é o ganha-pão do grande mestre, né? Porque olha, pessoal, quando eu jogava xadrez ali na adolescência, eu estudava muito pouco final, eu estudava muito tática e estratégia, né, de meio jogo. Quando a posição ia ficando com poucas peças, eu começava a ter um desespero nas partidas, porque eu não sabia jogar aqueles finais. Sabe, às vezes eu estava ganho com 2 peões a mais, tal, mas eu não conseguia ganhar, porque o final ele é para jogadores assim refinados mesmo, né, jogadores mais sofisticados. E era aquele jogador adolescente, né, só tática e tal, jogar para cima, fã do tal, fã do Alekhine. E na verdade não. Quando eu estudei o livro Mi Sistema, aquilo abriu a minha mente do Ninzovich, né, o meu sistema. Abriu minha mente porque o que tinha ali? Tinha bloqueio, tinha passagem do peão, tinha isso, tinha aquilo, casa, fianqueto. Eu falei, meu Deus, quanta coisa existe no xadrez que a gente não conhece. E se você conhece todas essas estratégias, né, você vai se tornar necessariamente um jogador muito mais forte. Porque o que importa no xadrez é o conceito, tá? É o conceito. Vamos pegar esse final do Ollen, né? Esse final é bem legal. 2 peões contra bispo, tá? Se a gente for ver, as 2 casas de promoção, que são essa e essa, são brancas. E o bispo é de casa preta. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar aqui para segurar esses 2 peões. As brancas ganham esse final. Porém, tem que jogar muito bem para não perder o espaço ali. Porque um desses peões está sob o júdice aqui, vamos dizer assim, sob a proteção do rei. E esse outro aqui, o bispo tem que trabalhar. Só que o rei branco está muito bem posicionado. Isso vai dificultar bastante, né? Então, avançou é o lance, né? Bispo F8, tentar jogar em C5. A vantagem desse final aqui é que o rei está aqui no centro já. Né? Se o rei tivesse mais afastado, ia ser bem mais difícil de ganhar. Talvez um empate bem clássico. Porque daí esse bispo ele vai corrigir não, vai ficar todo nessa diagonal e o rei vai defender esse peão, vai bloquear, ele vai ficar só movendo o bispo e a partida empata. Tá? Rei D5. A ideia do rei D5 é justamente evitar promover esse avanço, né, e evitar que o rei deixe o bispo aproximar de C5. Tá? Aí ele joga bispo H6 para vir de novo para cá. Aí ele joga um G5, que é um tático, né, nessa posição. É um ganho de tempo ali, né? Bispo G5, rei E4. Tá? Que daí não dá esse tempo para o bispo. Bispo H4, tentando de novo, bispo F2. Aí rei F3. Bispo E1, de novo lá. Aí A6 ele já não consegue mais capturar esse bispo, porque o bispo tem 2 casas apenas, né? E aqui não consegue mais trabalhar. Vamos revisar de novo esse final agora com alguma variante? Então vai lá. A5, bispo F8, buscando aqui. Rei D5, a melhor casa. Bispo H6. Aí G5. Aí você fala, mas Valério, se ele não joga G5, se ele joga A6? Se ele joga A6, tá? Ele joga bispo aqui. E aí já é. Aí você não consegue mais. Tá? Porque o bispo, como ele é uma peça de longo alcance, ele vai trabalhar sozinho nessa diagonal e esse rei está atrás desse peão. Né? O rei pode jogar E4, F3, ele não tem mais o que fazer.
né? E ele só se mantém aqui, ele fica jogando rei para lá, rei para cá, depois jogando bispo para lá, bispo para cá, e a partir daí empate. Tá? Então esse G5 ele traz um tempo para a posição. Tá? Bispo G5, aí se ele toma de rei, mais fácil ainda. A6 e já era. Né? Que daí o bispo já não consegue vir para essa casa aqui, né? E atacar nessa diagonal. Tá? Bispo G5, rei E4, opa, desculpe, rei E4, evitando que o bispo chegue para E3, essa casa não pode vir, tá? Não pode vir para essa casa. Aí ele vai jogar bispo H4, de novo ali, tá? Rei F3, bispo E1, aí A6. Aí já está longe da zona de perigo, tá? É um final bem bonito, né? Um final do Wallin aqui bem interessante, tá? Vamos ver mais um finalzinho aqui do Tarrasch. Eu quero só saber se vocês estão enxergando essa posição do final de Tarrasch. Ou eu preciso, acho que eu preciso descompartilhar aqui primeiro, tá? Esse é o final de Tarrasch. Essa posição é muito doida, pessoal. Muito doida. Né? Vocês olhem ali. Pode falar. Não está aparecendo a posição. Ah, obrigado. Era isso que eu queria saber. Que como ele está num arquivo, mesmo sendo o arquivo do Chess Base, ele é uma outra posição, né? Agora está aparecendo. Está aparecendo. Então, olhem bem essa posição, pessoal. Olhem bem essa posição. Vejam que legal. 2 peões e bispo versus bispo, né? Essa vai ser o nosso último finalzinho aqui para esse domingo, tá? Então vamos tratar ele com bastante cuidado. Rei preto bem posicionado, rei branco bem posicionado. 2 peões na 4ª casa, unidos, né? De centro, ou seja, não são peão de torre, não é peão de cavalo, não é peão de torre e cavalo, que dificulta a manobra, é peão de centro. Como que essa partida vai empatar? Só vai empatar por um detalhe muito interessante. São bispos de cores opostas. Pode não parecer, mas bispos de cores opostas, eles têm um dificultador imenso nas partidas de xadrez. Por quê? Bispo de cores opostas empata. Não é sempre. Não é sempre. Depende muito da posição. Mas bispos de cores opostas, realmente, eles têm umas características assim empatativas, né? Se é que existe essa palavra, bem legal. Então ele jogou aqui, nessa posição, o bispo D1. Tá? As pretas começam. Um final de Tarrasch, lá de 1800 e pouco. Mas bispo B3 também já garante a vitória, o empate. Né? Porque o bispo ele se mantém nessa diagonal, todinha aqui, tá? Ele se mantém nessa diagonal inteira. E ele não consegue trabalhar os peões. Os peões não conseguem avançar. Tá? Mas ele jogou bispo D1. Bispo A3, cheque. Aqui. Vocês sabem que eu estava vendo o xadrez no ping, né? Todo mundo jogaria assim, né? Rei E6. Né? Jogo rei E6 ali, tá tudo certo. E nos finais, assim, clássicos, principalmente, eles me dão um show porque a gente pensa, poxa, é muito simples de jogar. Mas não é. Ele vai jogar rei D7. É um lance ruim, né? É um lance bom, mas que a gente dificilmente enxerga nas partidas, né? Então, rei D7. D5, né? Opa, desculpe. D5, né? Poxa, tá, um peão dele já tá na 5ª casa. Quando os peões estiverem na 6ª, aí finish, né? Bispo H5, rei F4. O rei tem que apoiar esses 2 peões pela frente. Ele não pode ficar apoiando por trás aqui, né? Só avançando. Ele tem que apoiar pela frente, colocar o rei F6. Lembram da aula que eu falei de peões? Quando você tem peões, se o rei consegue chegar na 6ª linha, que é essa linha aqui, ó, é muito difícil de perder. Ou empata, ou ganha. Né? Então, esse é o objetivo. O rei tem que se encaminhar para a 6ª linha. Bispo G6, rei E5. Nada de avançar, porque por mais que avance, dá muito espaço. E eles vão ficar trabalhando aqui, vão ficar manobrando F7, E8, G6, né? Basicamente manter essa casa em G8 aqui, né? Essas duas linhas aqui para a hora que avançar E6. E aí o rei não consegue penetrar. Né? Então, joga rei E5, que é mais seguro aqui. Tá? Mesmo assim, a partida é difícil de ganhar. Bispo H7,
Rei D4. Agora ele quer avançar os peões, né? E trazer o rei por C5 aqui, né? Bispo G6, E5, bispo F7. Bispo F7 é o que garante o empate. Pessoal, e se ele jogasse bispo F5? Aí ele jogaria rei E3, bispo C2, rei F4. Que daí a manobra, ó, pensem, essa casa aqui, ó, ela está sendo controlada pelo bispo, né? Então o rei não pode vir para cá. Então a hora que eu jogar um E6, o rei vai jogar lá para trás. E aí meu rei entra D6 e já era. Aí ganha a partida facilmente. Porém, esse bispo ele tem que estar nessa diagonal aqui, né? Na diagonal, né? Tem que estar por aqui, esse bispo. Tá? Então, se ele não se manobra nessas casas, ele dificilmente consegue empatar a partida. Então, depois de rei E3, bispo C2, rei F4, também as brancas vão ganhar. Tá? Então, aqui, vamos retomar desde o início. Sempre assim, pessoal, linha principal e depois variantes. Vocês vão gostar muito de estudar finais, porque eles são muito práticos se você toma isso por método. Primeiro a linha principal e depois você começa a ver as variantes, que daí você aprofunda na posição. Tá? Então, bispo D1, bispo E3, bispo A3 cheque, rei D7. Tá? Rei D7. D5, bispo H5. Agora sim, a manobra é manter nessa diagonal. Por quê? Porque os peões são de centro. Você tem que pegar as casas D8 e E8 para proteger, e não o contrário. Tá? Rei F4, bispo G6, rei E5, bispo H7, rei D4, bispo G6, E5, bispo F7, e a partida não consegue evoluir, por mais que as brancas estejam com 2 peões a mais. Então, pessoal, se vocês entrarem no final de bispo com cores opostas, 2 peões a mais, continuem. E se vocês tiverem esse conhecimento, dependendo se for ping, rápido, vocês podem até ganhar a partida se a seta do adversário ganhou. Vide a Lireza Firuza versus Magnus Carlsen, última Copa Mundial, né? Em Khant-Mansiysk, na Rússia, né? Foi Rússia, Moscou, sei lá, foi na Rússia. O Alireza ele estava com 3 peões, tá? E o Magnus com rei e bispo. Só que ele estava com rei, 3 peões e bispo. E o Carlsen, rei e bispo. O que aconteceu na partida? Caiu a seta do Alireza Firuza, né? Do iraniano, do super gênio iraniano lá do xadrez. O que aconteceu com a partida? Magnus Carlsen ganhou. Tá? Na semana passada eu mostrei alguns finais de cavalo, que rei e cavalo contra rei e peão e algumas peças ali, o rei e peão, existe sim posição de mate. Tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Tá? E essa posição aqui, pessoal, ela é bem interessante. Eu vejo que dá tempo de a gente ver mais uma ainda. Tá? Vamos ver o final do Hauser aqui, o 558. Deixa eu só fechar esses daqui. E aí a gente conclui, né? Que o tempinho ainda tem mais 3 minutinhos aí do meu programado. Interromper o compartilhamento e compartilhar tela nova. Tá? Então, esse aqui é um final bem encardidinho, sabe? É um final difícil. Não é muito fácil, mas a gente consegue ver em poucos minutos aí. Ele é bem legal. Tá? Então, rei e peão contra rei, bispo e peão. Porém, olha que legal. A casa, esse bispo é casa diferente do peão de promoção. E são peão de torre. Peão de torre, pessoal, é um abacaxi. Né? Principalmente em finais de bispos. Né? O bispo, mesmo sendo uma peça de poder e longo alcance, ela é uma peça que tem os seus limites quando é final de peão. Então, vamos lá. Linha principal. Rei G3. Pô, o cara vai para rei G3, né? Meu Deus, o peão dele tá aqui, ele vai para rei G3. Que coisa doida, né? Eu, se for numa partida, ele iria para cima desse peão, né? Ia querer mais próximo, mas ele jogou rei G3. Olha como é curioso o nosso senso, né? Bispo F6, tentando manter essa diagonal protegida. Rei F3. Aí bispo E5. Aí rei E3. Bispo B2. É um cansaço aqui, paciência. Rei D3. Ele vai ganhando pequenos tempos para ver o posicionamento das brancas. Ele vai para lá ou vem para cá. Rei E5. Rei E3. Né? Não deixa o rei se aproximar. Essa é uma das estratégias das pretas. Tá? Bispo C1 cheque. Rei F3. Aí eu falo, pô, mas o cara... Que estranho, né? A manobra dele. Rei F5. Mas o peão aqui, se ganhar, não tem muito o que fazer. Porque se esse rei vem para cá,
né? Se esse rei ele começa a vir para cima desse peão, sabe o que acontece? Acontece que esse rei ele se posiciona mais rápido para cá. E como o bispo de cores opostas, a partida vai declarada empate. E as brancas querem ganhar essa partida. Tá? Elas querem ganhar. Bispos aqui, rei F3, rei F5, rei G3. Então o rei quer passar para lá e o branco não quer deixar. E aí essa é a grande briga aqui, tá? É a grande luta da partida. Aí vamos lá. Bispo G5, rei F3. Se rei H3, rei F4. Opa, aí travou o lance. Tá? Aí travou o lance. Aí o rei não consegue se aproximar e ele vai pegar esse peão e vai avançar e vai ficar na frente do peão para evitar que as pretas se desenvolvam, né? Cheguem à casa C8, né? Porque ele vai controlando toda a coluna B aqui. Tá? Então, rei F3, bispo F4, rei G2, rei G4, rei F2, bispo C1, aí vai. Rei E2, aqui é manobras, né? Olha que interessante essas manobras. Ele vai trazendo, sem afogar, né? Não vai afogar uma posição dessa. Ele, ó, chegou na casa B7. Agora o rei só tem uma casa para jogar, né? Que é B5. Aí ele bispo B4. Protege o peão, porém, ele se coloca numa casa em que ele vai trazer o rei para cá, ó, e vai capturar esse peão e vai manter o rei aqui e avançar o peão de A, né? Essa é a manobra que ele vai ter que fazer. Rei C4, rei C6, rei D4, bispo D6, agora tem que segurar essas diagonais, ganhar tempo, rei C4, bispo C5, rei B3, rei B5. Opa, chegou na posição clássica. Rei C3, rei por A4, e agora o que você tem que fazer? Você tem que jogar o rei para cá e avançar peão. Tá? E aí a posição é ganha. Tem algumas variantes interessantes, né? Depois de rei G3, F3, com rei H3 aqui, né? Rei F4, bispo H2, tal, assim vai, né? Ele tem umas variantes bem interessantes aqui para você não deixar. Então, nesse tipo de final, a proposta inicial aqui, né, da posição é: esse bispo, ele tem que proteger esse peão. Porém, ele não pode deixar esse rei avançar muito. E esse rei tem que evitar que esse rei chegue perto. Porque se esse rei consegue chegar na casa C8 com as brancas em posição que não alcance nem A7 nem B6, a posição é declarada empate. Se ele consegue chegar em aqui, em A1, A8, né? Aí a partida empata, entendeu? Então tem que saber cuidar muito bem desses espaços de tempo, tá? Para não a partida não se desenvolver. Ó. Quantas manobras, né? A partida tem 24 lances, quase uma partida inteira de novo, né? Só com o objetivo de você extrair o rei com paciência. E mesmo assim ele ainda faz manobra de bispo, aí a posição ela se desenvolve a partir daqui. Tá bom? Pessoal, esse foi o último exemplo que eu tinha preparado para vocês, um exemplo de Hauser de 1851, né? É uma partida bem legal. Os finais de bispos eles são com maior frequência nas partidas, podem ver nos seus trabalhos. E seria o que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos. Pessoal, peço uma salva de palmas para o Valério. Reações assim, ó. Palminha, né? Palminha. Obrigada, Valério. Quero agradecer a dedicação aí que o Valério tem demonstrado nessa sequência de 4 palestras, né? Essa é a terceira palestra que ele está apresentando. Quero, inclusive, lembrar aqui as próximas palestras. A próxima palestra, dia 14/6, será do Pedro Segato, Finais de Torres. No domingo seguinte, o mestre Fide Bolívar Gonzalez falará sobre o uso de softwares para o treinamento em xadrez, também é uma temática muito interessante. Ele vai fixar mais no ChessBase, mas, enfim, tem todo um conjunto de ferramentas aí que o jogador pode utilizar. E aí volta com o Valério para fechar uma sequência aí de palestras com finais de bispos e cavalos. É isso, né, Valério? Isso mesmo. No dia 28/6. Nós vamos, se a quarentena se estender, né, se o confinamento se estender mais,
Eu vou mantendo vocês informados sobre a reabertura do Erbo. Por enquanto, a gente não tem ainda nada, eu estou acompanhando diariamente com a minha chefia. Deve ocorrer a reabertura, olhando o que está acontecendo de forma geral, com o comércio, com as coisas de uma forma geral. Eu aviso isso no grupo. Para quem não está no grupo e está assistindo aqui a palestra e gostaria de entrar, é só mandar um WhatsApp, uma mensagem para mim. Meu telefone é 41, aqui o código de Curitiba, 99915-0708. Eu insiro, né? O Valério. O Valério foi o criador, inclusive, do grupo de WhatsApp do Extension, não foi, Valério? Foi. Então, Wilson, pode repetir, por favor, que eu digitei aqui no chat. 99915-0708. Eu ensino as pessoas, porque estando no grupo de WhatsApp do Erbo, você fica sabendo de tudo que está acontecendo, né? As palestras, os torneios, a Copa Virtual, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento à Federação de Xadrez do Paraná, na presidência, na pessoa de seu presidente, Paulo Virgílio Rios Rodrigues, né? Que tem sido sempre um grande parceiro do Erbo. Na verdade, jogava no Erbo desde pequeno, né? E tem apoiado todos os nossos eventos. A pessoa que está articulando sempre a Copa Alexandre Irene é o Rafael Lopes, né? Que eu também quero demonstrar novamente meu agradecimento público. Já passou da 40ª etapa, está na etapa, foi a 41, me parece. E isso é louvável, assim, em tempos de quarentena, a gente ter essa colaboração das pessoas, né? Fazendo... ajudando, né, no que a gente pode aí. E estendo também meu agradecimento à Soraya, né, que está sempre também colaborando, né, mesmo estando no litoral, está aqui colaborando, fazendo a mediação da palestra, né. E agradeço principalmente as pessoas que vieram assistir. Murilo, do CXC, está sempre presente, sempre prestigiando, sempre com os comentários interessantes, né. E não deixem, então, de prestigiar as próximas palestras, né? Do Pedrão Segato, do Bolívar Gonzalez, né? E a gente faz, o que a gente faz, na verdade, é para os jogadores, enfim, né? Para as pessoas que gostam de xadrez, né? Valério, novamente, um grande abraço. Um abraço. Muito obrigado, né? Você é uma pessoa muito querida, assim, para mim, eu já falei isso várias vezes. Os exemplos que você trouxe aqui são fantásticos. A sua didática é de fazer inveja a um professor, embora você não tenha formação de professor, né? Mas mostra... Em toda a didática e para ensinar a gente é excelente, Valério. Obrigada mesmo. Muito bom. Obrigado, então. E, Valério, depois que você terminar a gravação, se puder enviar, a gente disponibiliza o arquivo, né? Não sei se mais alguém quiser falar, eu estou aqui monopolizando o microfone, mas fiquem à vontade. Murilov. E aí, galera, o Álvaro aqui, só dar um elogio para o Valério aí, que... Opa. Não sei se vocês estão me ouvindo, na verdade. Sim. Estamos sim, Álvaro. Não, o Valério, desde quando eu, acho que, sei lá, 13, 12 anos eu ia no Erbo, o conhecimento, conversando com o David esses tempos aí, o David, o Bruno, a Erika, o Alexandre, o Valério tem um conhecimento histórico do xadrez também que é incrível, né? É um livro, cara. E aí eu sempre aprendo com o Valério também, não só no xadrez, mas também a parte de histórica, né? Então eu acho bem legal. Parabéns aí pro Valério, pro Fexfire e pro Erbo aí, pro Wilson também. A Soraya tá sempre aí. Parabéns. Álvaro. Oi. Aproveito, já que nós estamos aqui conversando, podia a gente fazer a próxima palestra, a última será do Valério. Podemos já divulgar aqui um tema para a próxima palestra, essa depois do Valério? Eu sei que você tem disponibilidade de fazer uma fala. Claro, com certeza. Qual seria a temática? Então, eu até conversei com o Paulinho tinha me convidado para fazer também um ciclo de palestras aí. Eu queria deixar em aberto que a galera também escolhesse um tema, porque são muitos, né? Eu vi que o Paulinho pediu auxílio, por exemplo, por exemplo, eu ajudar em alguns temas relacionados à tecnologia, às ferramentas que tem no xadrez, né? Então, assim, auxiliar a fazer uma palestra relacionada ao Chess Basic, que eu lembro que em 2013, 2012, o Eduardo fez no Erbo uma vez.
Foi muito boa a palestra, claro. Hoje em dia eu não lembro dela muito, mas foi muito legal. Eu lembro que eu participei da palestra. Sim, uma palestra do Chessbase ou Chess.com, o Lichess tem muitas ferramentas de estudo. Eu vi que alguém perguntou sobre alguns aplicativos relacionados a estudo de finais, né? E o Valério ali indicou alguns. Então, assim, eu acho que também tem essa parte que é interessante. Claro que a parte de xadrez em si é muito legal. Eu estou estudando bastante relacionado ao conceito de troca de peças, né? Falei com o Paulinho que eu também queria fazer isso, porque no xadrez o que acontece muito são trocas de peças, né? E às vezes a gente não sabe o momento certo de avaliar essas trocas de peças ou em que momento a gente deve tomar essas decisões e por que tomar essas decisões. Também é um tema bem interessante que com certeza todo mundo usa, né? Nas partidas. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse ver, então, a palestra do Bolívar, depois do Pedrão domingo que vem, próximo domingo é do Bolívar, o Bolívar vai falar, eu não sei, eu conversei um pouco com o Bolívar, mas não vi ainda os conteúdos que ele vai abordar nessa palestra. E aí você pode fazer a tua também sobre tecnologias, né? Que eu acho, como você disse, tem uma série, uma infinidade aí de ferramentas, de instrumentos, né? Aplicativos que o jogador pode estar utilizando. Poderia ser isso? Poderia ser assim, Álvaro? Pode ser, com certeza. Pode ser. Viu, Wilson?